Amém. Como vocês sabem, nas quartas-feiras a gente tem trabalhado o tema de prioridades, né? Quais são as nossas prioridades, né? E se de fato aquilo que nós dizemos ser nossas prioridades, se de fato na prática nós estamos fazendo isso, né? Se de fato na prática nós priorizamos aquilo que nós dizemos que priorizamos, se nós de fato priorizamos aquilo que nós acreditamos que priorizamos, né? Aquilo que de fato a gente acredita que é prioridade na nossa vida, né? Ou se a gente está descobrindo, na verdade, que a gente tem priorizado coisas que deveriam estar em segundo plano ou que nem deveriam existir na nossa vida, né? Então, que a gente realmente possa estar aprendendo, sendo direcionado e guiado pelo Espírito Santo através da sua palavra, através da palavra de Deus. Amém? Quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. É um texto bem conhecido e hoje, diferente das outras quartas-feiras, eu não vou fazer um paralelo entre dois textos, porque esse texto ele já tem muita bagagem, ele tem muita coisa, então ficaria muito extenso se a gente trabalhasse um paralelo com ele. Então a gente já tem bastante conteúdo para trabalhar nesse texto, então nós vamos centralizar mesmo nesse texto hoje, tá? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Né? Mateus, capítulo 5, na memória de muitos já vem, né, o Sermão do Monte. Né? A gente já conhece muito bem esse texto como sendo o início, o princípio do Sermão do Monte. Vamos ler aqui, então, esse início da pregação de Jesus Cristo ali no monte, conhecido, né, como Sermão do Monte, para que a gente possa pegar aqui, então, esses princípios da felicidade, né, como a gente colocou no título da mensagem de hoje. Bom, Mateus, então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Amém. Nós temos aqui então o início, né, o princípio do Sermão do Monte, né, as primeiras palavras, os primeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo ali nesse famoso texto que foi intitulado do Sermão do Monte, tá? Jesus começa essa sequência de ensinos, essa sequência de mensagens e de ensinamentos justamente trazendo as bem-aventuranças. E isso não é por acaso, como eu sempre digo para vocês, Jesus não fez absolutamente nada e ele não faz absolutamente nada por acaso. Nada que Jesus faz é por acaso. Tudo é ensinamento, tudo ele tem propósito e ele sabe, absolutamente, Jesus sabe o que ele está fazendo. Antes que ele pudesse trazer toda a bagagem de ensinamentos que ele trouxe no Sermão do Monte, ele começa estabelecendo princípios. Né? Por isso mesmo que eu chamei essa mensagem de princípios da felicidade. Né? Por quê? Bom, primeiro a gente precisa entender por que eles são princípios da felicidade. Para que a gente possa entender isso, a gente primeiro precisa entender o que significa bem-aventurado. Né? Para quem não sabe, bem-aventurado significa feliz. Né? Então, quando ele diz assim, bem-aventurado é aquele que, ele está dizendo, feliz é aquele que.
né? Por isso, então, que eu disse, princípios da felicidade. Porque quando ele diz assim, bem-aventurado é aquele que, ele está dizendo, feliz é aquele que segue um princípio. E aí Jesus ele vai estabelecer então alguns princípios de vida. E esses princípios de vida nos levam a sermos bem-aventurados, ou seja, nos leva a sermos felizes, né? Por isso então, princípios da felicidade. Se eu sigo esses princípios, eu sou bem-aventurado, ou seja, eu sou feliz. Se eu quero ser feliz, se você quer ser feliz, nós temos aqui, na palavra do Senhor, no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós temos aqui os princípios da felicidade. Eu quero ser feliz. E eu tenho certeza que você também quer ser feliz. Tô certo? Tô certo? Eu acredito que você também quer ser feliz. Então, se nós queremos ser felizes, nós precisamos então seguir esses princípios, porque Jesus disse: feliz é aquele que segue esses princípios. Então, se você quer ser feliz, você precisa então seguir esses conselhos. Bom, esses princípios, né, que são conselhos de Jesus Cristo. Eu tenho aqui na minha Bíblia algumas anotações de John Wesley. Eu estou usando a Bíblia de Estudo de John Wesley. E eu tenho duas anotações. Eu queria usar uma anotação agora e uma segunda anotação que eu vou usar no final, tá, da nossa ministração. A primeira anotação de John Wesley, que foi retirada do sermão número 21 de John Wesley, diz o seguinte: a felicidade não está ligada a circunstâncias exteriores, como riquezas, roupas, comidas e quaisquer tipos de bens materiais. Jesus disse que bem-aventurados, isto é, felizes, são os pobres de espírito, os humildes, simples de coração. Aqueles que, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, têm aquela disposição do coração que é o primeiro passo para a felicidade real e substancial, tanto neste mundo quanto naquele que está por vir. Amém? Então, aqui, John Wesley, ele já estabelece aqui esse princípio, vamos dizer assim, este princípio dos princípios, né? Que além do Sermão do Monte ser iniciado pelas bem-aventuranças, ou seja, pelos princípios da felicidade, os princípios estabelecidos por Cristo, para que nós sejamos felizes, eles ainda têm um princípio no princípio, né? Jesus ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E até aí também tem um porquê. Por que Jesus começa falando a respeito dos pobres de espírito? Bom, como nós vimos aqui na anotação de John Wesley, a felicidade ela não está baseada nas circunstâncias, né? Como eu estava dizendo até antes da gente orar hoje para começar, ser feliz não depende das circunstâncias que nós passamos na vida, né? Circunstâncias nos fazem sentir sentimentos. E às vezes esses sentimentos são de alegria e às vezes esses sentimentos são de tristeza, né? Algumas coisas vão fazer com que a gente se alegre, outras coisas vão fazer com que a gente se entristeça. Mas isso não nos define. As circunstâncias e os sentimentos não nos definem. Se uma circunstância acontece na minha vida que me deixa momentaneamente alegre, isso não me faz uma pessoa feliz. Eu posso estar alegre naquele momento por causa daquela circunstância, mas ser essencialmente uma pessoa triste, infeliz. Pelo contrário, eu posso ser uma pessoa essencialmente feliz, mas passar por momentos de tristeza, circunstâncias que me levam a ficar triste, né? Então, John Wesley está aqui dizendo nessa anotação é que a felicidade ela não depende de fatores exteriores, ou seja, das circunstâncias ou daquilo que nós temos, né? Como, por exemplo, bens materiais, né? Riquezas ou qualquer coisa do tipo, né? A felicidade ela não depende disso, e sim de como eu vivo, de como eu me defino. E eu me defino não dizendo quem eu sou, eu me defino através daquilo que eu faço.
através das minhas ações, através daquilo que eu acredito, né? Então, por isso que é tão importante entendermos os princípios, porque nós vivemos com base nos princípios que nós estabelecemos para a nossa vida. E aqui Jesus está nos dando as dicas, né? Tomem estes princípios como seus princípios de vida. Se os seus princípios de vida forem baseados nesses princípios, vocês serão felizes, bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Um outro significado também é abençoados, né? Então, bem-aventurado pode ser traduzido como feliz ou como abençoado. Então, feliz é quem é pobre de espírito, abençoado é quem é pobre de espírito. Bom, e como eu estava dizendo, ele começa trazendo justamente a bem-aventurança, né, ou o princípio da felicidade para quem é pobre de espírito. E uma coisa muito interessante que a gente vai ver nas bem-aventuranças, nesses princípios que Jesus trata, é que Jesus Cristo, ele pega e inverte completamente a ideia de como esses princípios estão estabelecidos na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui tudo que Jesus falou como bem-aventurado, né, como feliz, feliz é o pobre de espírito, né? Ele já está invertendo completamente como as pessoas entendem as coisas. Porque até então, ninguém jamais imaginaria que uma pessoa que é pobre de espírito é feliz. Principalmente se a gente entender o que significa ser pobre de espírito, né? Pobre de espírito significa reconhecer que eu não sou capaz de ser feliz sozinho. Significa eu reconhecer que eu não sou capaz de viver a minha vida pela minha própria conta. Ou seja, reconhecer a dependência de Deus. Ser pobre de espírito significa reconhecer a minha dependência de Deus, de que eu não vivo sem Ele, de que eu não consigo ser feliz pelas coisas que eu corro atrás, que eu produzo, mas que a minha felicidade vem dele. Então, bem-aventurado, feliz são os pobres de espírito. Qual é a recompensa? Pois dos tais é o reino de Deus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dos tais é o reino de Deus. Então, a gente já vê aqui estabelecendo o primeiro princípio, e ele é o primeiro não por acaso, por quê? Reconhecer a dependência que nós temos de Deus é o primeiro princípio, não tem como ser outro. Porque se eu não reconhecer a minha dependência de Deus, eu não vou reconhecer os outros princípios. Se em primeiro lugar eu não reconhecer isso, que eu preciso entender que eu sou dependente de Deus, que eu preciso dele, que a minha felicidade vem dele, que tudo aquilo que eu preciso vem dele, eu não vou estabelecer, é impossível eu estabelecer esse princípio de vida ou não estabelecer esse princípio de vida e tentar estabelecer os próximos que vêm depois dele. Não tem como. Não tem como. Se eu não estabelecer esse, eu automaticamente não vou conseguir estabelecer os próximos. Então, não por acaso ele é o primeiro. Primeiro eu preciso reconhecer a minha dependência de Deus. Primeira coisa, eu preciso reconhecer a minha dependência de Deus. E aí a recompensa é, pois dos tais é o reino de Deus. Bom, fica muito claro, quando a gente entende, então, o que significa ser pobre de espírito, fica muito clara a recompensa, pois dos tais é o reino de Deus. Bom, quem reconhece a dependência do Senhor, não caminha com Ele. Se não caminha com Ele, automaticamente não vai herdar o reino do céu. Não vai herdar. Então, é um princípio de felicidade. Para que eu seja feliz, eu preciso entender que eu dependo de Deus e automaticamente eu também herdo, né? Eu tenho por herança o reino de Deus. Porque se eu não estabelecer essa dependência de Deus, eu não vou caminhar com Deus e automaticamente eu não vou estar com Ele no seu reino. Amém? Segundo princípio. O primeiro princípio, então, se refere aos pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a dependência
que nós temos de Deus. Segundo princípio, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E aí tem gente que fica feliz da vida porque vive chorando, né? Nossa, eu sou super bem-aventurado porque eu não paro de chorar, né? Porque eu vivo chorando. Bom, não é disso que a Bíblia está falando, né? Senão as pessoas que estão sofrendo de problemas emocionais, muitas vezes, de doenças como depressão, seriam as pessoas mais felizes do mundo, né? E a gente sabe que não é isso, que não é por aí. As pessoas que estão enfrentando problemas como esse realmente estão precisando muito de ajuda. E é bem propício o que a gente está falando, né? Nós acabamos de entrar em setembro e nós sabemos que em setembro é trabalhada a questão do Setembro Amarelo, né? Que é um mês onde se trabalha muito a prevenção do suicídio, né? E nós sabemos que muitas pessoas que acabam entrando nessa situação, muitas pessoas que acabam cometendo suicídio, elas acabam entrando nisso por conta de problemas com relação a seus princípios, com relação àquilo que elas entendem por ser essência de vida, né? A grande maioria das pessoas que entram em depressão e principalmente aquelas que acabam indo para um extremo do suicídio são pessoas que acabaram perdendo o sentido de vida, perdendo o seu sentido de vida, né? Então, nós precisamos trabalhar essas questões, nós precisamos entender, né, que nós temos um propósito de vida para que a gente possa trabalhar não só as nossas vidas, mas também as vidas das pessoas que estão em situações assim ou que podem estar encaminhando para esse tipo de situação. Entender os princípios da felicidade que nós estamos trabalhando hoje nos ajuda a entendermos o propósito de vida. Então isso também pode nos ajudar a mudarmos a forma com que nós vemos a vida, a forma com que nós vemos Deus e, consequentemente, mudar a nossa vida. Quando nós mudamos os nossos princípios, quando nós mudamos as nossas prioridades, nós também mudamos a forma de vermos o mundo e também mudamos, consequentemente, a nossa vida se torna outra. Amém? Que assim seja em todas as nossas vidas. Bom, quando Cristo fala bem-aventurados os que choram porque serão consolados, logo vem à nossa mente o papel do Espírito Santo, que é o Consolador, né? O próprio Jesus falou, meu Pai vai enviar o seu Espírito, né? O Espírito Consolador, aquele que consolará, né? O Espírito consolando não é só no sentido de uma pessoa que está muito triste, ou muitas vezes uma pessoa que está enlutada, e o Espírito Santo pegar essa pessoa no colo e então consolá-la naquele momento, né? Quando ele se trata de um Espírito Consolador, um Deus que é um Deus Consolador, é um Deus que nos trata no dia a dia, não só naqueles momentos de extrema tristeza. É claro que naqueles momentos ele se torna até mais presente, porque é nos momentos que nós mais percebemos a necessidade de estarmos próximos dele, né? Mas o Espírito Consolador, ele está presente em nossas vidas todos os dias. E uma coisa que Deus espera da tristeza é que ela venha acarretada do arrependimento. Se nós olharmos lá em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10, diz assim: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem dano nenhum. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então eu comecei falando a respeito desse paralelo da tristeza, para nós entendermos que quando se trata da tristeza que nos traz o choro, da bem-aventurança, não está falando da tristeza que o mundo gera. A tristeza que o mundo gera é uma tristeza que nos leva à morte. Então nós precisamos, de fato, nos livrarmos do mundo e das tristezas que o mundo nos gera, né? E nos tornarmos, de fato, pessoas felizes em Deus, mesmo que circunstâncias da vida nos façam passar por momentos de tristeza.
ok? Todos nós passamos por momentos em que nós nos entristecemos, né? Agora, a palavra de Deus está nos chamando a nos entristecermos com o pecado. Com o pecado. Então ele está dizendo assim, bem-aventurados os que choram, né? E ele está dizendo, esse choro é a tristeza que vem, como Paulo falou aqui na carta aos Coríntios, é a tristeza que vem do reconhecimento do pecado. Eu reconheço que eu pequei, eu, Snar, reconheço que eu pequei, estou triste e vou chorar. Não por conta da minha situação, mas por conta do arrependimento que foi gerado no meu coração. Eu estou triste porque eu estou arrependido dos pecados que eu cometi, ou do pecado que eu cometi, né? Então, bem-aventurado você que chora pela tristeza gerada através de Deus por causa do arrependimento que foi gerado em sua vida. Amém? E então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Espírito Santo vai vir e vai te consolar. Por quê? Porque você está chorando por conta do arrependimento. Porque você se arrependeu por estar em pecado, por ter pecado, enfim. O fato é o reconhecimento do erro, né, que gera em nós o arrependimento, e então nós entregamos isso a Deus. Amém? Dando sequência, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em outras versões vai aparecer bem-aventurados os humildes. Né? Então, algumas versões vai trazer manso, em outras versões vai trazer os humildes. Tá? Manso, vamos lá. A palavra manso tem origem grega. Manso, em grego, significa força sob controle. Né? Então muitos entendem manso como uma pessoa tonta. Vamos colocar aqui bem direto assim, né? O manso é aquele tonto. Não tem nada a ver, tá? O manso é aquele capacho, é aquele que todo mundo pisa em cima. Não tem nada a ver, tá? Manso, na origem, palavra grega, significa força sobre controle. Ou seja, o manso é aquele que é forte, que vem as coisas nele e ele quer matar um, mas ele sabe controlar a sua força. Força sobre controle. É aquele que consegue dominar-se. É aquele que tem domínio próprio. É aquele que consegue controlar, então, as suas ações, as suas reações. Ou seja, é aquele que não reage. Né? Aquele que consegue controlar e, assim, então, agir de forma direita. Tá? Bem-aventurados os mansos, os humildes, por quê? Porque herdarão a terra. Né? E aqui a gente usa o mesmo princípio dos pobres de espírito. Por quê? Os mansos ou os humildes, né, vão herdar a terra, e aqui dentro dos humildes eu quero também usar um texto aqui rapidamente, que é o texto de Provérbios. Deixa eu abrir aqui, Provérbios 18, 12, que diz assim: antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. O que ele está querendo dizer? Aquele que cai em ruína é aquele que se gabou antes. Então, aquele que se gaba, ou seja, o soberbo, o destino dele é a ruína. Ele vai cair. O soberbo vai cair. Existe um outro texto que diz assim: Deus resiste ao soberbo, né, que se encaixa perfeitamente aqui. Tá? Mas nesse provérbio eu acho interessante por causa disso. Ele diz assim, que o que precede a ruína é um coração que se gaba, um coração soberbo, ou seja, que não é humilde. Tá? E o que precede a honra é a humildade. Ou seja, o humilde, né? Outro texto que a gente vai conseguir relacionar muito fácil é aquele texto que diz assim: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ou seja, o soberbo vai cair e aquele que é humilde será então levantado. Então, bem-aventurados os mansos ou humildes, porque eles herdarão a terra. Então, é muito simples a gente entender. Nós precisamos ser humildes para que nós possamos receber a recompensa de Deus. Tá? Bem-aventurado, feliz e abençoado é aquele que é manso, que sabe se controlar, que tem humildade. Esse sim vai receber a bênção, que é herdar a terra. Amém? Próximo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Um texto para a gente relacionar aqui perfeitamente também é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aqui ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Lembrando que a justiça não é a minha e nem a sua, mas a justiça de Deus. Então, para que eu possa ter fome e sede de justiça, eu preciso entender qual é a justiça de Deus e trabalhar e viver em cima dessa justiça. E lembrando mais uma coisa, quando ele diz quem tem fome e sede de justiça, ele não está dizendo assim, bem-aventurado é o Snar que busca justiça na vida de fulano. Não. Ele está dizendo assim, bem-aventurado é o Snar porque ele busca justiça na sua própria vida. Entendeu? Geralmente quando a gente pensa assim, tem fome e sede de justiça, quer dizer, o cara vira o justiceiro, né, que veste aquela camiseta da caveira e sai matando tudo quanto é bandido criminoso, né, é o justiceiro. Não, ele está dizendo aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e vamos lembrar uma coisa, tudo que se retrata a Bíblia e a princípios, existe uma música que diz assim, a começar em mim, quebra corações. Então a gente tem que lembrar uma coisa, sempre começa por mim, não é pelos outros. Então, quando a gente tem fome e sede de justiça, não é catar uma espada e um escudo e querer sair fazendo justiça. Na verdade, é pegar a espada, que é a palavra de Deus, e começar a fazer essa justiça pela minha vida. Começar a fazer a justiça de Deus pela minha própria vida. Aqui, a gente lembra sempre de uma coisa. Nunca se esqueça disso que eu vou falar agora, tá? Anota aí, tá bom? Muitas pessoas oram pedindo justiça. Só que todas as vezes que as pessoas oram pedindo justiça, elas pedem justiça para a vida de outra pessoa. Só que quando você ora pela sua própria vida, você nunca pede justiça. Você já pediu para Deus assim, Deus, eu estou orando porque eu quero que o Senhor faça justiça sobre a minha vida. Eu errei, então seja justo comigo. Ninguém faz isso. Quando a gente ora para Deus sobre a nossa vida, a gente sempre pensa assim, tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim. Justiça para o outro e misericórdia para mim, né? Ele acaba com ele, Deus, porque ele merece. Faz justiça. Faz justiça na vida daquela pessoa. Faz justiça na vida daquele homem. Faz justiça na vida daquela mulher. Mas eu, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. A gente tem que parar com isso. Porque aquilo que a gente deseja para o outro, a gente tem que desejar. Aquilo que a gente deseja para nós, perdão. Aquilo que a gente deseja para nós, nós temos que desejar para o outro também. Se eu quero misericórdia para mim, é misericórdia para o outro também. Se eu quero justiça para o outro, eu tenho que entender que tem que ser justiça para mim também. Então, antes de você orar pedindo justiça para Deus por conta de alguma coisa, pense se você gostaria que Deus fosse totalmente 100% justo sobre a sua vida sem usar de misericórdia. Eu acho que vai mudar a ideia. Acho que a nossa ideia vai mudar. Tá bem? Então vamos lembrar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ou seja, aqueles que buscam a justiça de Deus, sobretudo, primeiramente, em primeiro lugar, sobre a sua própria vida, né? Esses serão saciados. O que significa isso? Ser saciado. Significa justamente receber aquilo que deseja. Deus vai saciar. Mas pastor, eu posso receber então o que eu quiser? Bom, vamos entender uma coisa. Se você busca a justiça de Deus, significa que aquilo que você quer, Deus também quer. Entendeu? Se em primeiro lugar está buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Significa que aquilo que você deseja, Deus já está desejando também. Então você vai ser saciado, ou seja, você vai receber exatamente aquilo que você quer. Ok? Continuando, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Esse daqui eu vou ser bem direto, porque é bem fácil da gente entender. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembra da oração do Pai Nosso? Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Segue um princípio que Cristo mesmo ensinou. Olha, vamos entender, aqui nas bem-aventuranças é Cristo falando,
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A oração do Pai Nosso foi Cristo que ensinou. E ele disse assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o mesmo Jesus, ele contou uma parábola sobre o perdão, quando ele diz assim que só recebe o perdão quem deu perdão. O Senhor só vai perdoar aquele que perdoou, né? Tudo se encaixa perfeitamente. Na oração do Pai Nosso ele já diz: Pai, me perdoa, assim como eu já perdoei o meu próximo. Ou seja, eu só posso ser perdoado se eu perdoei. É um princípio de Deus. Deus não perdoa quem não perdoa. Então não é assim, Deus me perdoa, porque daí eu sentindo que o Senhor me perdoou, eu vou lá e vou perdoar fulano. Esquece. Esquece. Princípio de Deus. Ele só te perdoa se você já perdoou o seu próximo. É um princípio do perdão irrevogável de Deus. Eu já citei 3 lugares em que Cristo é totalmente direto com relação a isso, né? E aqui esse princípio da felicidade, bem-aventurado, feliz são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, novamente o mesmo princípio do perdão. Dê misericórdia, porque você vai alcançar a misericórdia. Ou seja, você vai receber aquilo que você deu. Se você der misericórdia, você recebe misericórdia. Percebe como ele se encaixa perfeitamente com o anterior? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles encaixam perfeitamente. 8º, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos, em outras versões vai dizer bem-aventurados os puros, né, de coração, ou limpos de coração. Então, novamente, nós temos que trabalhar a questão da bênção de Deus, entendendo que Deus não aceita impureza. Limpo de coração ou puro de coração significa, então, que eu não tenho impurezas na minha vida. Então, a busca pelo princípio de não ter impurezas na minha vida. Busque sempre limpar a sua vida. Varrer a casa, limpar a casa, né? Nossa casa interna, nosso coração. Não guarde rancor, não guarde mágoa. Isso são sujeiras que vivem dentro da nossa vida, tá? Quem perdoa, quem tem misericórdia, automaticamente vai conseguir limpar melhor a sua casa, o seu interior, ter o seu coração limpo, ser puro de coração. Qual é a promessa? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus não compactua com impureza. Não existe ligação entre Deus e as trevas. Se eu tenho pecado, se eu tenho impureza, automaticamente eu não vou ver a Deus. Se eu quero ver a Deus, se eu quero ter essa bênção, essa alegria de ver a Deus, eu preciso ter o meu coração puro, eu preciso ter o meu coração limpo. Bem-aventurados, versículo 9, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse texto é muito mais forte do que a gente pode imaginar. A gente precisa entender que Cristo veio para nos ensinar sobre a paz. Os homens, as pessoas, né, os homens, as mulheres, enfim, o ser humano, ele não sabia mais se relacionar, as pessoas não sabiam mais se relacionar. Cristo veio para ensinar as pessoas como se relacionar, a trocarmos o mal com o bem, né? Então, ser um pacificador é seguir o princípio máximo de Cristo, que trocou toda a maldade que ele recebeu por coisas boas, que nunca deu troco, que nunca fez algo mal a alguém. Tudo que ele recebeu de mal, ele devolveu com o bem. Por quê? Porque ele é um pacificador, ele veio pregar a paz. Aqueles que são discípulos, aqueles que são seguidores de Cristo, são pregadores da paz, são pacificadores, precisam amar a paz, precisam devolver com o bem aquilo que recebem de mal. Bom, parece difícil? Não só parece, na verdade, é muito difícil, eu sei que é, né? Eu sou humano também e eu também recebo muita coisa má. Mas existe um ditado que diz assim:
Se uma pessoa faz uma coisa boa para mim, eu faço uma coisa boa para essa pessoa. Mas se uma pessoa faz uma coisa má para mim, eu faço uma coisa boa para essa pessoa. Opa, parece que não faz sentido. Sim, faz todo sentido. Sabe por quê? Porque o problema não está comigo, o problema está com outra pessoa. Eu não dou aquilo que eu recebo, eu dou aquilo que eu tenho. Muitas pessoas dizem assim, a gente dá o que a gente recebe. Bom, se você dá o que você recebe, você automaticamente vive um sistema de troca. E Deus não acredita nesse sistema de troca. Deus acredita num sistema onde você dá aquilo que você tem. Deus acredita num sistema que você oferece aquilo que você é. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, você é um pacificador. E um pacificador oferece paz sempre, independente daquilo que ele recebe. Pô, mas isso aí é complicado. Bom, é. É complicado, mas é a coisa certa. É a coisa certa. Você quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Então, nós precisamos entender que nós precisamos fazer as coisas certas, seguir os princípios para sermos felizes e sermos abençoados. Amém? E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas duas últimas bem-aventuranças, na verdade, elas não são mais dois itens, né? Eu diria o seguinte, até o pacificadores são princípios de caráter que nós precisamos ter para que nós possamos nos considerar cristãos. Esses dois últimos, que vão do versículo 10 até o versículo 12, eu vou ler aqui, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, todas as bem-aventuranças, todos os princípios que eu disse até os pacificadores, talvez vocês disseram em um, em dois ou em todos, que não é fácil fazer tudo isso que foi falado. Bom, se não é fácil fazer todos os que eu falei até os pacificadores, talvez você diga ainda, depois de fazer tudo isso, ainda ser perseguido, ainda ser insultado, ainda ser injuriado, né? Então eu digo mais para você. Primeiro, entender que todos esses princípios que Cristo disse não são para que a gente seja bem visto. Presta atenção, ele não disse bem visto é aquele que faz isso. Bem sucedido é aquele que faz isso. Enfim, não foi isso que ele disse. Ele disse bem-aventurado. Ele disse feliz e abençoado. Não significa que você vai ser bem visto. Não significa que vão gostar de você por causa disso. Significa que Deus vai te abençoar e que você será feliz, independente das circunstâncias. Porque uma das circunstâncias em seguir os princípios de Deus é ser perseguido. Que são esses dois últimos princípios, né? Que são os princípios da perseguição e da injúria e da própria perseguição, que é gerada através desse não entendimento, né? As pessoas que não entendem a Cristo, as pessoas que não entendem a palavra de Deus, eles não conseguem entender a nossa forma de viver. E automaticamente não vão nos entender e vão nos perseguir, e vão nos injuriar e vão, por fim, falarem todo mal contra nós, né? Mas as promessas que vêm através disso, a primeira promessa do versículo 10, pois deles é o reino dos céus, a gente percebe que não é apenas ver a Deus ou apenas herdar a terra, mas ele está dizendo, pois de vocês é o reino de Deus, né? O reino de Deus é teu. Olha que coisa incrível, né? Não quer dizer assim, você vai ter
você vai ter passagem. Não, ele é teu. Ele é teu. Por quê? Porque você faz parte dele. Você faz parte dele. E o último, versículo 12, alegrem-se e exultem. Eu sempre digo uma coisa, não sei se vocês vão lembrar, mas eu sempre digo uma coisa. Se você tem sido perseguido, se você tem sido difamado por conta do evangelho, por conta de ser um cristão, por conta de seguir os princípios de Deus, fique feliz. Fique feliz. Esse é um bom sinal. Fique preocupado, preocupada se nada disso estiver acontecendo com você. Porque é um sinal de que você não está sendo, como que diz a palavra? Relevante para o reino. Se você não está afetando o mundo, significa que você não está sendo relevante para o reino. Então, se a gente está sendo perseguido, se a gente está sendo discriminado, se a gente está sendo insultado, como diz aqui o versículo 12, fique feliz, alegre-se, alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? E eu quero fechar com a segunda citação de Wesley que eu retirei, que está no sermão número 23 de Wesley, que diz assim: Wesley registrou em seu diário a observação que fez de um camponês, o qual havia experimentado essa felicidade. Esse homem não possuía riquezas materiais, pelo contrário, morava numa pequena casa localizada na zona rural. Apesar da pobreza financeira, ele era agraciado todos os dias com a luz do sol, com os animais do campo e com as belezas naturais. Por isso, bem-aventurados, ou seja, felizes, os puros de coração, isto é, os que se tornaram, pela graça mediante a fé, pobres de espírito. Eles são bem-aventurados, porque verão a Deus nas belezas da sua criação. Amém? Bem-aventurado, feliz é aquele que consegue apreciar aquilo que Deus fez, ao invés de ficar olhando aquilo que os outros têm. Muitas pessoas têm definido a sua alegria e a sua tristeza com base na vida dos outros. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: as redes sociais são um instrumento que existem para que a gente possa espiar, ver a vida dos outros e nos tornarmos infelizes com as nossas próprias vidas. Pesado isso e muito verdadeiro. Muitas pessoas estão nas redes sociais apenas vendo a vida dos outros e invejando a vida dos outros, achando o gramado mais lindo, o gramado mais verde, mas não sabe de fato se essas pessoas são felizes. Felizes conforme a palavra ensina. Seja feliz com base naquilo que Deus te deu. Seja feliz apreciando a beleza da criação, a simplicidade da obra maravilhosa de Deus. Não faça da sua vida uma vida feliz ou triste com base na vida dos outros. Seja feliz com base na sua vida com Deus. Deus te fez uma pessoa feliz. Seja feliz com base na vida que Ele te deu. E pode ter certeza, a sua vida vai ser outra. Bem-aventurado é os que têm pureza no coração, que são puros de coração. Deus te abençoe. Vamos orar.